Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Seja por consequência do isolamento social, redução do salário e da renda dos trabalhadores ou desemprego, as famílias estão tendo dificuldades de pagar as contas nesta crise econômica impulsionada pela pandemia do novo coronavírus. Dados do SPC Brasil revelam que em abril, 40% da população adulta brasileira estava negativada, um crescimento de 2,91% em relação ao mesmo período de 2019. Este cenário afeta as empresas e na luta por manter as vendas e a saúde financeira, a cobrança tem ganhado relevância. Sobre este assunto, vamos conversar com o Edson Araújo Filho, consultor e palestrante, especialista em experiência do cliente, política de crédito e cobrança. Ele é formado em ciências contábeis com MBA em gestão de negócios e inovação. Olá, Edson, bem-vindo ao Empreenda Assim. Olá, é um prazer participar do podcast Empreenda Assim, ainda mais para a gente falar de um assunto que é uma dor para quase 100% das empresas, não é? Edson, em tempos de pandemia, o SPC Brasil indicou que a inadimplência subiu. Talvez até o final do ano aumente ainda mais porque o benefício emergencial vai acabar e o desemprego ainda é grande. Como evitar ao máximo a inadimplência de clientes? Por mais que pareça coisa do passado, as empresas insistem em vender fiado, quando deveriam vender a crédito. A diferença entre essas duas formas é que vender fiado se baseia no conhecimento que o vendedor pensa que tem sobre o cliente. Mas quantos podem dizer que realmente conhecem todos os que compram na sua empresa? Já a venda a crédito se baseia em informações coletadas de maneira adequada e analisadas de forma coerente com a política de crédito da empresa. E sabe o que é curioso? É que essa insistência em vender fiado não está restrita apenas às micro e pequenas empresas, mas também nas médias e grandes empresas se tem muita dificuldade em se precaver e de lidar com a inadimplência. As empresas precisam ter sempre em mente que a inadimplência não é uma causa, mas um efeito, sabe? Não tem geração espontânea, não é fruto do acaso. Sempre tem uma causa ou mais. E, em geral, são causas previsíveis que poderiam ser evitadas com muita facilidade. Certo, e quais são as falhas mais comuns das empresas que acabam resultando em inadimplência? E qual seria o procedimento adequado para evitar esse problema? A causa mais comum é não ter uma política de crédito clara. Por menor que seja o negócio, é possível e necessário ter uma política de crédito que nada mais é do que definir os critérios para conceder crédito a alguém. Para isso, é preciso conhecer bem os clientes. Por exemplo, qual é o perfil dos clientes para quem a empresa concede crédito? Qual é o histórico de compra e de pagamentos desse cliente? Ele paga sempre pontualmente ou costuma atrasar alguns dias depois de vencidas as parcelas? Essas informações, elas são importantes porque ajudarão, por exemplo, a definir o limite de crédito. E aqui eu quero fazer uma pergunta provocadora, que sempre faço nas minhas palestras. Quando a empresa define o limite de crédito para um cliente, esse limite é para o cliente ou para a empresa? Porque cada limite de crédito dado para um cliente está consumindo o limite de crédito que a própria empresa tem para conceder crédito. De forma mais prática, o melhor procedimento para prevenir a inadimplência é conhecer muito bem o cliente e fazer uma análise de crédito confiável e adequada ao perfil dele e de acordo com o risco que a empresa se dispõe a correr. Edson, quando o cliente já está em atraso de pagamento, que tipo de abordagem de cobrança é mais adequada para recuperar valores sem perder o cliente? Ou seja, o que seria uma cobrança bem feita? Precisamos ter em mente que toda a interação da empresa com o cliente faz parte do que chamamos de experiência do cliente. Então, um contato de cobrança é uma interação e faz parte da experiência do cliente. Dito isto, tirando casos de golpes, ninguém quer ficar inadimplente e ter seu nome sujo na praça. Isso significa que a primeira abordagem deve ser positiva, um lembrete. Mas isso só faz sentido se ela acontecer imediatamente após o atraso. E aí entra um outro problema nas empresas. Em geral, elas não têm um ciclo de cobrança definido. Cobrança é rotina. Ter um ciclo de cobrança bem elaborado e adequado à realidade da empresa é fundamental para uma cobrança bem-sucedida.
Certo. E o que diz a legislação sobre como deve ser a abordagem de cobrança? Em linhas gerais, o que a empresa pode e não pode fazer? Em linhas gerais, as empresas devem fazer uma cobrança não invasiva. Isso significa respeitar a privacidade do cliente. Por exemplo, não ligando para cobrá-lo às 9 da noite. Nem fazer uma cobrança que coloque o cliente em uma situação vexatória. Por exemplo, deixando recado sobre sua dívida na empresa onde ele trabalha ou com os seus clientes. O correto é falar sobre o motivo do contato ou detalhes da dívida somente com o devedor. Há 3 erros graves muito comuns. Erro número 1. Não ter dados atualizados sobre o cliente ou sobre a dívida. Atualizar os dados cadastrais do cliente precisa ser uma rotina. E isso precisa ser responsabilidade de todos os setores da empresa, não é só do setor de cobrança. Erro número 2. Criar uma proximidade desnecessária. Ninguém gosta de cobrar um amigo, certo? Por isso, muitos devedores tentam criar uma atmosfera de amizade com o cobrador para dificultar a cobrança. Erro número 3. Perder um bom mau acordo. Às vezes, é melhor receber 10% da dívida e parcelar o saldo em 9 vezes do que ser inflexível e nunca receber nada. Edson, você pode dar algumas dicas de estratégias de cobrança, tanto para abordagem quanto para as ferramentas disponíveis atualmente para entrar em contato com o cliente? A estratégia para cobrar clientes de uma escola é diferente da estratégia para cobrar um cliente de banco, por exemplo. Ainda assim, eu posso dizer que é fundamental para a empresa criar uma estratégia de atualização cadastral dos seus clientes, pois esse é o maior problema para o setor de cobranças. Use a tecnologia a seu favor para isso. Por exemplo, criar grupos de WhatsApp para divulgar produtos em promoção, lançamentos, sorteios relâmpagos. Isso tudo é muito atrativo para os clientes e os dados deles estarão sempre atualizados e poderão ser usados em caso de inadimplência. Mas a ferramenta não é o mais importante. Mais vale uma planilha eletrônica com dados atualizados e que você de fato use do que um super gerenciador de vendas cheio de recursos, mas com informações desatualizadas ou que é muito difícil de usar. Uma outra ferramenta muito eficaz e que ainda há muitas empresas que não fazem uso é o registro da dívida no serviço de proteção ao crédito, por exemplo. Essa ferramenta sozinha reduz a inadimplência em até 30% nos primeiros 30 dias depois do registro. E é importante analisar o perfil do cliente para estabelecer estratégia? Sem dúvida, há diferenças entre perfis de clientes em débito. Por isso é importante a capacitação dos colaboradores que realizam a cobrança. Há clientes que exigem uma cobrança mais firme, que não podemos confundir com mais rude. Há aqueles que precisam de mais tempo para serem convencidos de uma proposta. Há os mais sensíveis, com os quais precisamos tomar cuidado com o que e como vamos falar. O profissionalismo e o respeito devem estar presentes na abordagem de cobrança. Certo, e quanto à terceirização da cobrança de dívidas, quais as vantagens? A terceirização ela deve ser uma alternativa quando a empresa está em uma de 2 situações. Primeira situação, quando ela percebe que já esgotou todas as alternativas de negociação com o cliente em débito e ele está apenas empurrando com a barriga. A segunda situação, e penso que é a principal, é quando a empresa tem um volume para o qual não está dando conta de cobrar por falta de estrutura ou de pessoal. As empresas precisam focar seus esforços na prevenção e na cobrança da inadimplência recente, pois é mais fácil e mais barato de receber e com maior resultado. Dependendo do volume, dívidas com mais de 60 dias devem ser enviadas para a cobrança terceirizada, aliviando o volume para a cobrança interna. E hoje é muito fácil ter uma cobrança terceirizada. A Associação Comercial de Maringá, por exemplo, oferece uma plataforma especializada na cobrança de dívidas para pequenos e médios negócios, que é o COB Online, e que associados podem utilizar a custos muito acessíveis e até mesmo sem custo. Muito obrigada pela participação no Empreenda Assim, Edson. E se precisarem, podem escrever um e-mail para edson@emdestaque.net e terei muito prazer em respondê-los. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso a todos. Conversamos com Edson Araújo Filho, consultor e palestrante especialista em experiência do cliente, política de crédito e cobrança. Ele é formado em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão de Negócios e Inovação e falou sobre cobrança. Obrigada a você, associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Até mais! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.